Qual é a passagem? Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. 1 ao 3? Isso. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A gente vê nesse texto aqui que Deus está chamando Jonas para ele ir para Nínive para pregar a palavra, porque Nínive estava desobedecendo a Deus. E eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Como foi o chamado de Deus para vocês? Pode pensar. Então, é interessante que quando é chamado por Deus, para mim, verdadeiramente, conhecer a Ele que eu não conhecia. Através do meu irmão que falava com a gente, o Marco para mim, né? Eu tinha um certo problema com o evangélico. Então, ele me convidou para me conhecer o Senhor, eu conheci a igreja e fui. Desde quando eu cheguei, até hoje eu estou na presença de Deus, há 29 anos. Eu fui através de enfermidade. Conheci o Senhor através de enfermidade. São várias formas de a gente conhecer Deus, né? E ouvir esse chamado. É difícil falar quando você é um jovem, né? O que te levou? Porque o meu faz muito tempo, né? Então, que eu me lembro, eu comecei para São Bernardo com uns 15 anos, eu já tenho 53, foi assim, com um vizinho nosso lá onde morava lá no Móveis, que ele já ia, começou a ensinar, a irmã dele tinha culto, culto não, ela falava que era reunião dominical, não era um culto, né, era só para crianças, que ela fazia também, e eu gostava de cantar, e ela cantava e dava bala no final, né, então eu já ia pensando que eu ia ganhar bala no final. Mas depois estudando foi me passado, né? A situação que eu estava, eu achava que eu não só falava palavrão, né? Mas eu não fazia outras coisas muito ruins, então eu não achava que eu estava a mudar muita coisa, né? Mas foi ano passado que isso aí não importava muito, né? Eu fazia as coisas achando que eu estava fazendo as coisas certas, não era o suficiente. Eu precisava me batizar, me arrepender, me batizar, porque foi falado que eu contribuí para a morte de Cristo. Para mim, assim, foi pesado e aí eu decidi por Cristo. Como eu falei, em 87 eu me batizei. E foi assim, né? Através de vizinhos, né? Vizinhos que me ajudou a entender o que eu queria fazer. Qual que é a pergunta, Natan? Como foi o chamado de Deus para vocês? Eu acredito que o chamado ele acontece um pouco depois que a gente aceita, né? Depois do batismo, né? Como que ninguém se batismo e tem a mudança, recebe o chamado, né? E o chamado foi uma construção, né, que eu tive. Eu percebi que eu estava só sendo mais uma pessoa, só sendo mais um e vivendo na mesmice. Então acho que o chamado foi acontecendo, foi recebendo essa necessidade de servir com mais intensidade. E faz pouco tempo, senão provavelmente há pouco tempo eu estaria na mesmice. Então é uma construção que foi acontecendo na minha vida. E depois do chamado, pelo caminho do chamado, só bastante provações, né?
não tem sido uma vida de mil maravilhas, tem sido uma vida com bastante provações. Mas graças a Deus a gente tem que perseverar. Agora, no caso, eu não sei se é chamada, conversão, sei lá o quê, mas é assim como ele falou, doença, né? O meu, no caso, era doença da alma, né? Tristeza. Na época da juventude, a gente é feliz e não é também ao mesmo tempo. Então, eu sentia pesado, né? Aquela angústia, aquele vazio interior que eu entendo que todo mundo que não tem Deus dentro dele sente, né? Tem. E o Mark parou de estudar a Bíblia comigo, porque ele viu que eu não queria nada com nada, aí eu sentia aquele pesado, né? Falei, não tem outro jeito, né? Porque eu concluí que para ser feliz mesmo, era só com Deus. Aí demora, né? Aí tem o processo, né? De você se adaptar à nova vida, você pensa que se enganou, não, mas eu estou triste ainda, mas depois. Agora, o fundamental que começou mesmo a eu me sentir feliz foi, na época, o César, o Ednilson e Neném foram em casa, eu morava aqui no Campos Elíseos, e eu estava triste, não, acho que eu fiz a coisa errada, não sei o quê, comecei a reclamar. Aí o César disse, não, para de reclamar e comece a agradecer a Deus, que você vai ver que vai começar a mudar. Comecei, meio capengando, estamos aí hoje. Ô Nathan, você pode refazer a pergunta? O Salomão chegou. Como foi o chamado de Deus para vocês? Pode pensar, Salomão. É você mesmo. No início da minha conversão, Deus ele me chamou assim para tomar uma decisão importante na minha vida. Porque quando eu era mais jovem, meu pai estudou a Bíblia comigo e eu fui batizado. E Deus tinha um propósito para eu ter conhecido a Jesus através do meu pai, porque eu estava numa guerra espiritual acontecendo comigo. Os meus pais hoje eles são separados, e eu lembro que o meu pai ele foi cristão, e estudou a Bíblia comigo, ele me ensinou o caminho de Cristo, e a minha mãe ela era da Umbanda, então tinha um choque dentro de casa, né? E teve uma época assim que eu acho que tenho certeza, Deus usou o meu pai para me chamar para conversar e falar assim, você precisa tomar uma decisão. O que você quer para a sua vida? Você está seguindo dois caminhos, eu era tão jovem assim, eu tinha entre 12 e 13 anos, e você precisa tomar uma decisão. Meu pai me encorajou a pensar sobre isso, e eu estou aqui hoje, acho que os irmãos sabem a decisão que eu tomei. Então, acho que foi a decisão mais sábia que eu pude tomar naquela época, com 12, 13 anos. A decisão minha foi o seguinte, da minha família, eu fui o último a aceitar Jesus. Primeiro foram os 2 filhos, depois as 2 filhas, depois esposa. E aí eu comecei a ter estudo com um americano, o COI, com a esposa. Ela toda semana eles iam na minha casa. Aí eles foram embora para os Estados Unidos. Aí quem continuou os estudos foi o César, muitos de vocês aqui que não conhecem. E aí eu me batizei como César em 93. Então a partir desse tempo aí que eu comecei a conhecer Jesus, foi que ele me chamou. Mais alguém? Salomão? Estamos ansiosos para ouvir você, Salomão. De forma resumida, quando eu tinha 11 anos, eu pensei estar, de fato, seguindo a Cristo, mas na verdade eu estava mais com vontade de provar o pão da ceia do que servir a Cristo. Eu me batizei, sério, de forma muito assim, quero participar da ceia, me batizei.
Só que eu acredito que o chamado de Deus na minha vida, por incrível que pareça, começou aqui em Campinas em 2009, quando eu vim para participar do Enoque, e nesse evento eu recebi o convite para poder ir para o Ebenezer. E foi lá que eu percebi que tudo que eu achava que conhecia e sabia sobre Cristo foi posto à prova, questionado. E em 2010, quando a gente estava fazendo um trabalho numa região lá de Recife, evangelístico inclusive, eu comecei a perceber que tudo que eu estava pregando para aquelas pessoas, eu mesmo não é que eu não acreditava, mas eu não tinha passado pelo processo de conversão que aquelas pessoas que a gente estava pregando precisavam passar. E eu lembro que na hora eu chamei a Priscila no canto assim, a gente estava noivo, faltava 2 meses para a gente casar. E eu falei para ela, eu falei, cara, a gente está pregando sobre certeza da salvação aqui para essas pessoas e eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tomei uma decisão quando criança que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E eu lembro que na época eu estava torcendo muito para que ela pudesse falar para mim, não, fica tranquilo, cara. Tipo assim, você tá super segura e tal. Ela falou, então, ela falou, sinceramente, se você não tem certeza, não vai ser o que eu poder te ajudar. E foi engraçado que na época eu estava mais preocupado em casar com ela do que tudo, né? Assim, eu falei, cara, se eu admitir que eu não tenho certeza da minha salvação, é capaz ela, sei lá, querer acabar o noivado comigo e, sei lá, achar que eu sou fraco e enfim, eu lembro naquela noite, em abril, coisa eu acho que era meia-noite quando a gente voltou para casa, eu fui feito um desesperado, bater na casa do Ranger lá, e morava meio que quase porta a porta. Ele ficou, acho que até 1 da manhã conversando, sabe? E ele falou, olha, não tem nada que eu possa te falar que você já não saiba. E a gente saiu lá, fomos lá pra Boa Viagem, no meio dos tubarões, e eu falei, como se você morrer, tem um tubarão der uma mordida, você já tá, enfim, salvo. E foi naquela noite ali que eu me batizei, tinha 20 anos, e foi curioso, porque, tipo assim, eu fiquei pensando, nossa, como é que o chamado de Deus é algo complexo na vida da gente. Muitas vezes a gente é criado na igreja, vive na igreja, achando que tem 100% de certeza de tudo que sempre fez, tudo que está fazendo, e o que a gente precisa às vezes não é sair da igreja, mas enfim, ir para outro ambiente, para ter esses valores questionados e realmente entender e se decidir por Cristo. E naquela noite eu me decidi, e bem, desde então, né, desde 2010, tenho, como ele falou aqui, às vezes capengando, às vezes entrando e barrancos, lutado pela minha salvação e agora pela salvação da minha família. Mais alguém? Outra coisa que a gente encontra aqui na leitura de Jonas, capítulo 1 ao 3, é desobediência e fuga de Jonas. E eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Qual a ordem de Deus que você mais foge, que você mais desobedece? Todo mundo vai falar. Bom, pode pensar. Começa, pastor, por favor. Começa aí, ali. Começa aí, para dar mais ideias. Acho que a minha é obedecer aos pais. É ordem de Deus. Ele já falou, agora é sua vez. Eu acho que eu fico muito irado facilmente. Iro muito. Isso é um problema. Eu acho que às vezes se culpar por não conseguir que a minha filha mais nova batize. De entender que no que eu falei, né, ou no que eu tenho falhado ainda para que ela, ou se eu tenho falhado, que Deus me mostre o que eu preciso fazer para melhorar nisso. Ele está tudo perfeito, pessoal. Não, na verdade eu também penso que eu vou na linha do Ralph ali. Eu às vezes me iro bastante também em situações que poderia ser mais maleável, né? Vamos falar assim. Eu tenho errado nisso também. Um de cada vez, hein? Todo mundo aí tem uma coisa que você desobedece. Eu também, eu vou na linha do Rogério também, querendo
pregar o evangelho para minha família, com os amigos dos meus filhos, que minha casa está sempre cheia. E a hora que chega a oportunidade, eu não estou conseguindo ainda. Estou tentando, não estou conseguindo, porque parece que dentro de casa é mais difícil. Minha casa, meu filho, eu batizei ele, o Eduardo, e sempre tem jovens em casa. A minha filha está até batizada na igreja, mas não está indo. Minha outra filha também é batizada e não está indo. E às vezes falta a oportunidade de você falar do evangelho na sua casa e parece que dá um branco em você, assim, na forma. E isso entristece muito eu, particularmente falando. Sobre uma ajuda, assim, para isso. Como que é a pergunta? Qual a ordem que você mais foge, que você mais desobedece? Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar de Deus para alguns amigos meus e mudei de assunto, falei de outros assuntos, especialmente de futebol, né? E o mais importante a gente deixa de lado. E eu acho que eu errei. Eu me sinto falho. Igual o que o Ralf falou ali, né? Se é muito fácil. Principalmente quem, eu vi um dia o Marinho falar sobre a gente se vira muito no trânsito. Então, o trânsito para mim é muito fácil. Eu tenho tentado lutar contra isso, né? Mas às vezes a gente, na hora que você percebe, você vai, né? O senhor falou? Eu às vezes me sinto falho, às vezes, em certos momentos. Às vezes, meu irmão falou, de pregar a palavra para a família, que a gente se sente falho, porque em casa parece que é mais difícil. Pode com o irmão. É complexo, né? Porque o estranho, digamos assim, talvez seja menos difícil, porque na família eles estão vendo ali ser todo defeituoso, né? Que você também já tem um achar que você é um cristãozinho muito meia boca. Isso sou eu, né? Mas assim, tem o outro lado também, né? Não, pô, mas eu sei que é aquela luta, né? Mas por um lado a gente é falho, por outro lado a gente está bem, e aí fica dividido, né? Mas mais especificamente no caso da família, a gente se sente, talvez, por estar sempre junto ali, tá vendo que eu sou meio defeituoso, quem sou eu? Ver seus defeitos, né? Tem qualidade também, né? Mas eu acho que a gente se deixa levar pelos defeitos, que tem bastante ali. Pegando esse gancho da família aí, né, que minha família é um pouco complicada. Tem bastante irmãos aí, minha mãe é bem pega no pé. E eu me muito fácil, aí sempre falar, isso não vai ter vez, tá aí. Isso tem sido, teve sido uma luta bastante forte. Aí eu resolvi parar de frequentar. Mas depois eu falei, não, eu tô mais errado, eu acredito que melhor tá. Aí eu tenho me policiado bastante de frequentar e quando eu perceber que vai ter alguma discórdia ali, eu tentar me aproximar mais de Deus para evitar. E tentar falar o máximo que a gente puder, né? Falar o mínimo que a gente puder de Deus já é bastante coisa para quem não conhece, né? Não está na palavra. E usar toda a oportunidade que a gente tem para tentar pegar alguma coisa até eles. Principalmente com os nossos atos, né? Que nós como cristãos, principalmente com a família, a gente vai estar com todos os olhos olhando, né? É bem difícil. Nathan, você falou em cima de Jonas? Sim. Jonas, né? Eu acredito que, sinceramente, um dos meus maiores defeitos, assim, me comparando nesse sentido a Jonas, é covardia. Covardia com... não contra a pessoa, mas covardia com Deus mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que facilmente me isolo, muito, assim, até em casa, da minha família, da Priscila, do Sebastião, assim, quando eu tô, não sei, diante de algum problema, e isso acaba, por isso eu perguntei Jonas, porque Jonas
não teve confiança em Deus. Basicamente, ele não teve confiança em Deus. E a falta de confiança de Jonas levou ele a se acovardar. E eu percebo que eu me acovardo muito por falta de confiança em Deus. E a minha primeira reação é me isolar. Tentar me isolar de Deus, tentar me isolar dos irmãos, tentar me isolar da minha família, tentar fazer isso tudo para fugir da vontade de Deus para minha vida. Eu sinto, e não apenas sinto, mas acho que Deus fala através de irmãos, através de situações para a gente, e eu vejo situações que eu deveria assumir responsabilidades, compromissos na minha família, na congregação que eu faço parte, e eu simplesmente não faço isso por, acho que, pura covardia, por achar que, não sei, Deus não vai estar comigo, sério, me apoiando naquilo, ou não é da vontade dele para minha vida, não sei. Isso acaba me isolando do problema, eu acredito, no meu caso, eu acabo me isolando do pecado, porque é inocência, eu acho, a gente pensar que quando a gente se isola de Deus, a gente está não, só estou aqui. Jonas, estou só aqui na minha, não estou fazendo nada demais. Mas quando a gente se isola de Deus, a gente se isola no pecado. E cada um sabe que pecado que vai se isolar. Eu sei dos meus. Vocês sabem de vocês também, né? Mas eu acho que onde eu mais erro com Deus é isso. É covardia motivada por falta de confiança no Senhor. Pegando o gancho da palavra covardia, acho que uma das coisas que eu mais... a pergunta é a coisa que a gente mais... a ordem que a gente mais foge de Deus dar, né? Então, pensando nessa palavra covardia, eu também sou um bom de um covarde, assim, em questão de sentir compaixão e também de servir um ao outro. Por exemplo, eu na minha cabeça, estou planejando, eu vou fazer aquilo por aquela pessoa que vai ajudar ela, vou oferecer uma oração, enfim, planejei tudo na minha cabeça, mas eu não está aqui na minha cabeça ainda, não tomei atitude. Então acho que é uma das coisas que eu mais fujo, uma das ordens que eu mais fujo de Deus é sentir compaixão e também a ideia de servir uns aos outros. Eu vou pedir que alguém abra em Jonas, capítulo 3, versículo 10. É uma pessoa... Jonas, capítulo 3, versículo 10. Posso ler? Jonas 3,10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A gente vê nesse texto aqui que Deus executa sua vontade, porque ele não queria destruir a cidade de Nínive. Ele queria que Nínive, fosse do Senhor. Então, na hora que eles desistiram dos maus caminhos e começaram a seguir o Senhor, a vontade de Deus foi executada. Um exemplo é Jonas não queria ir para Nínive, mas no final ele foi e a vontade de Deus foi executada. E a conclusão que a gente tira disso é: Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe por desobediência e Jesus ficou 3 dias morto por obediência. Então, mesmo se a gente não quiser fazer a vontade de Deus, a vontade dele vai ser executada de todo jeito. E para finalizar, uma pergunta retórica, que vocês não respondem. Qual dos 2 exemplos você vai seguir?